Traga pra ela uma taça de Pinot Noir. Tenho certeza que apreciará. Água sem gás pra mim. Tinto não. Por favor, um branco seco. Tinto me faz lembrar do trabalho. Não, obrigado. Isso mata. Eu sei. Mas o que restaria de nós se todos eliminassem os seus vícios? Estive te procurando. E isso não é um bom sinal. Por que você não quer falar comigo? Por quê? Eu não lhe devo satisfações. Eu quase consegui falar com você o ano passado. Foi num acidente de ônibus na esquina da Getúlio Vargas com a Anita Garibaldi. Lembra? Acho que não. Depois de alguns anos, acidentes se tornam todos iguais. Então, logo depois da batida eu fui correndo pro local. Esperava encontrar você ainda lá. Mas sabe como é esse povo? Não pode ver um acidente que faz alvoroço. Eu tava tentando atravessar a multidão quando eu te vi sumindo ao longe. Eu não entendo por que essa pressa em nos encontrarmos. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo de mim, tentando me evitar. Eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Eu não creio que isso seja possível. Tenho anos de experiência e sei que todos têm algo a resolver. Não importa a idade, a cor ou a classe social, sempre existe família, trabalho, amigos. Não tenho família. Sou rico, não preciso trabalhar. E também não tenho amigos. Pelo menos os de verdade. E o que você faz para se divertir? Assisto programas religiosos na TV durante a madrugada. Você é por acaso algum tipo de pervertido, sádico ou psicótico? Não. Eu sou normal. Só quero ir embora. Eu cansei. E o que tem a ver com isso? Você poderia aliviar meu sofrimento. E por acaso tem um cara de instituição de caridade? Entenda, eu não sou fada madrinha para sair por aí atendendo o desejo das pessoas. Isso é, na verdade, um outro departamento. Existem regras a serem cumpridas, procedimentos a serem seguidos. Não tem, pelo menos como você vê, se falta muito para chegar a minha vez? Eu não lembro de ter visto seu nome na minha agenda. Então, primeiro ouça a minha história e só depois decida se eu mereço ou não a sua ajuda. Desde pequeno eu sempre fui muito tímido, quieto. Eu só ficava nos cantos, evitava contato com as outras crianças. Na escola eu só ficava sentado. Só falava se a professora me chamava. Sempre fui o melhor aluno, as melhores notas, o melhor comportamento. E a faculdade seguiu de forma idêntica. As melhores notas e nenhuma festa. Ao me formar, eu consegui um bom emprego. Ganhei muito dinheiro. Na mesma época eu conheci uma garota linda. Ela me amava, mas eu não sentia o mesmo por ela. Mesmo assim, nós namoramos. Mas aí o tempo foi passando, ela se cansou de mim. Disse que precisava de alguém mais cheio de vida. E desde então eu tenho vivido sozinho. Sobrevivendo o dia após o outro. Sem esperanças. Sem medo. Sem nada. E por acaso tem um jeito de psicóloga?
Entendo que você precisa da ajuda de um outro profissional. Nada que um bom psiquiatra e um tarja preta não resolvam. E eu que pensava que a minha vida era ruim. Principalmente por causa do meu trabalho. Sangue, doença, carne rasgada, estragada, queimada e destruída de todas as formas que tu possa imaginar. Por isso eu não como mais carne. Eu não consigo olhar para um bife sem pensar em alguém. Chega uma hora que essas coisas começam a mexer com a cabeça da gente. Ainda hoje, eu acordo no meio da noite com o coração disparado por conta de algum pesadelo ligado ao trabalho. Os piores casos são aqueles que envolvem crianças. Elas não conseguem entender o que está acontecendo. E o choro delas me corta o coração. Até mesmo o meu. Mas às vezes rola uma emoção, uma surpresa, ou até mesmo um susto. Também tem dias que acontecem coisas engraçadas. Mas uma coisa eu posso te dizer com certeza. A minha vida é bem melhor do que essa pasmaceira que você vive. Por isso mesmo eu preciso ir embora. Tem que haver algo melhor. Se tu acha que dá pra brincar de ser dramático com essa situação, você pode estar enganado. Pensa nisso. E se você voltar para o mesmo lugar de onde se esforçou tanto para sair? Seria bastante irônico, não? Com certeza não seria justo. Mas as coisas não são justas na vida. Eu não quero pensar assim. Vamos fazer o seguinte. Eu te faço umas perguntas e você me responde bem rapidinho, certo? Certo. Time de futebol. Não gosto. Esporte. Não faço. Último porre. Não bebo. Uma última paixão. Eu nunca tive. Jogo. Não. Drogas. Não. Sexo. Não. Só depois de casar. Só por curiosidade, por que tu não faz como todo mundo? Compra uma corda, um revólver, vai pra beira de um precipício e resolve tudo sozinho? Você sabe que na verdade eu não sou tão indispensável assim. Primeiro, porque minha religião não permite. E segundo, porque eu nunca tive coragem pra nada na minha vida. Por que eu vou ficar valente agora, num assunto tão delicado? Religioso. Sim. Certo, isso faz algum sentido. Eu creio que eu já sei qual que é o seu problema. Então me conta. O negócio é o seguinte. Quando as pessoas nascem, elas já vêm com seu período de vida pré-determinado. Depois que elas vivem esse período pré-determinado, elas são retiradas de campo, entendeu? Entendi. Quer dizer então que eu tenho que viver mais alguns anos. E aí, você vem me buscar. Não é nada disso. O problema é que eu não venho te buscar. Isso que tu levas não é vida. O teu marcador tá parado desde que você nasceu. Como assim? Você não pode morrer, porque nunca viveu. Mas... então o que será de mim? Eu sinto muito, mas eu não posso fazer nada por ti. Você não pode me abandonar. Eu não posso mais viver assim. Sinto muito, mas eu tenho que ir. Como eu disse, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu tenho que partir. Muito obrigada pela bebida. E a propósito, antes que eu me esqueça, você não está vivo. Logo não nos veremos mais. Portanto, não me procure de novo. Isso é um adeus definitivo.
buscar, você vem me buscar, você vem me buscar. Não mesmo, não mesmo, não mesmo, não mesmo, não mesmo, não mesmo.